Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula. É, a gente vamos trabalhar um pouco sobre as nossas avaliações antigas, porque aconteceu alguns erros para de falar aqui. Aquelas atividade, aquela primeira avaliação que vocês fizeram, que eu pedi para alguns de vocês refazerem, foi corrigida todas elas individualmente de forma diferente, certo? Então não se preocupe. Alguns erros básicos que não foi pedido na pergunta, eu corrigi e dei a pontuação, certo? Outros, como os que foi pedido e não foi feito, é diferente. Aconteceu um erro, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Passar aqui. Pronto. Bom, aqui é aquela nossa atividade de noção de função, certo? Aqui é uma avaliação feita por algum de vocês, que eu não vou descrever o nome, certo? Então temos aqui, ó, a partir do conjunto de partida A, que temos os valores aqui, 3, 5, 7, 9 e 11. Determine o conjunto de chegada utilizando as seguintes funções. Pronto. Aí temos aqui a nossa função, 5x mais 10. Esse x aqui é porque você errou a questão, certo? E esse daqui é a questão que vocês marcaram. Aqui embaixo tá qual seria a questão correta. Ok, vamos lá. Como resolver a questão? Aqui temos o conjunto de partida e nele vamos utilizar a função, essa função aqui, para esse conjunto de partida, para encontrarmos o conjunto de chegada. Então o que vamos fazer? Nessa função de x aqui, ó, em todo lugar que tiver o x, a gente vai utilizar um desses elementos do conjunto de partida, certo? Então vamos começar pelo primeiro 3 aqui, ó, o elemento 3, que é o primeiro aqui. A gente vai pegar no lugar do x, onde tiver x, a gente vai colocar um 3, então vai ficar f de 3 é igual 5, aqui 5x é 5 vezes x, ou seja, está multiplicando. Então se eu vou substituir o x pelo 3, vai ficar 5 vezes 3 dá 15, mais 10, 25, certo? Então o valor 25 é o primeiro elemento. A mesma coisa eu faço com os outros elementos. Vou substituir o x pelo 5, vai ficar 5 vezes, no lugar do x agora o 5, dá 25, mais 10, 35. Ó, 25, 35. Agora o 7. 5 vezes 7 mais 10. 5 vezes 7, 35, mais 10, 45. E aí, sucessivamente. 5 vezes 9, 45, mais 10, 55. 5 vezes 11, 55, com mais 10, 65. Então a resposta correta seria essa primeira opção. Olha ela aqui, ó. 25, 35, 45, 55 e 65, certo? Agora, no segundo, é a mesma coisa. A única coisa que diferencia é a função. A função agora é 8 menos 5x, certo? Então vai ficar, no lugar do x, eu coloco o primeiro elemento, o 3. Vai ficar 8 menos 5 vezes 3, 15. Então 8 menos 15 vai dar menos 7, porque esse sinal diferente diminui e o sinal maior valor. O menos vai estar acompanhando o 15, então vai ficar menos 7, ou seja, não vai ser esse 7 positivo que está aqui, vai ser menos 7. Puxar aqui para baixo.
Repara aqui é a que você anotou. E a resposta correta seria essa. Ou seja, a segunda opção. Seguindo vai ficar 8 menos 5 vezes 5, 25. Então 25 menos 8, menos 17. Ou seja, 8 menos 25 dá menos 17. Seguindo vai ficar 8 menos 5 vezes 5, 25. 25. Não, no caso, 8 vezes 7. 5 vezes 7, 35. Menos 8. 8 menos 35, menos 27. Aí vem o 9. 8 menos 5 vezes 9. 5 vezes 9 dá 45. 8 menos 45, menos 37. Agora o 11. 8 menos 5 vezes 11. 5 vezes 11 dá 55. 8 menos 55, menos 47. A segunda opção era a verdadeira. Nessa próxima, a função temos 6x mais 2x. Aí vai substituir o x pelo 3 em todos os lugares. Vai ficar 6 vezes 3, 18, mais 2 vezes 3, 6. 18 mais 6 dá 24. Aqui já seria a terceira opção. Agora o 5. 6 vezes 5 mais 2 vezes 5. Ou seja, aqui tem um x substituído pelo 5. Aqui o x substituo pelo 5. 6 vezes 5, 30. Mais 2 vezes 5, 10. 30 mais 10, 40. Depois do 5 vem o 7. 6 vezes 7, ou seja, 6 vezes x, 6 vezes 7. Dá 42. Mais 2 vezes 7, 14. 42 mais 14, 56. E aí vai. 6 vezes 9 mais 2 vezes 9. Certo? Depois 6 vezes 11 mais 2 vezes 11. Então, a resposta correta seria a terceira opção. Aqui a diferença é o 6 do 3. 3 vezes 3 mais 2 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 3, 6, dá 15. Ou seja, já seria a quarta opção. Mas repara que aqui também tem um 15. Aqui também temos um 15. Então não podemos já ir direto. Ou seja, vamos encontrar outro valor. Porque não é obrigado estar em ordem. A pergunta não pediu que a resposta estivesse em ordem. Certo? Então vamos lá. Vai ficar 3 vezes 5, 15. Mais 2 vezes 5, 25. Então 15 depois 25. 15 e 25 tem esses dois. Esse e esse. Agora o 7. 3 vezes 7, 21. Mais 2 vezes 7, 14. 21 mais 14, 35. Então com 35 só tem essa. Então a quarta opção era a verdadeira. Certo? Aqui vem o próximo. 7 vezes, ou seja, 7x mais 20. 7 vezes 3, 21. 21 menos 20 dá 1 positivo. A única opção que tem 1 positivo é a primeira opção. Então a primeira opção seria a correta. Ok. Nesse segunda pergunta vem o que? Dado o conjunto A, repare que mudou o conjunto. Qual desses valores seria... Qual seria a função desses valores a partir de cada função? É basicamente a mesma coisa. A gente vai pegar
esses conjuntos, substituir cada um desses elementos pelo valor de x para encontrar a resposta correta. Vamos lá. 5x menos 5, ou seja, 5 no lugar do x, vou multiplicar pelo um desses valores. 5 vezes 2, 10, menos 5, 5. 10 menos 5, 5. Então, já temos aqui duas opções eliminadas, que não tem o 5, e temos duas opções que podem ser, certo? Vamos pegar o 4. Vai ficar 5 vezes 4, 20, menos 5, 15. Olha, já temos as mesmas duas, só que repare que o menor número que temos daqui é o 4, tirando o 2. Então, já passou para 15, ou seja, essa primeira opção aqui já não tem como ter o valor de 10. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25, menos 5, 20. Olha, terceiro elemento. Último elemento, 5 vezes 6, 30, menos 5, 25. Então, a segunda opção é a verdadeira. Vinte e quatro menos 2x. O conjunto é 2, 4, 5, 6. Vai ficar 24 menos 2 vezes 2, dá 4. 24 menos 4, dá 20. Repare que o primeiro elemento que você marcou está correto. Só que temos outras opções de 20, tá vendo? 24 menos 2 vezes, agora 4. 2 vezes 4, 8. 24 menos 8 dá 16. Olha, esse aqui já está descartado. Então temos 16 aqui, 16 aqui, 16 aqui. 24 menos 2 vezes 5 dá 10. 24 menos 10, 14. Ó, nossa terceira opção está seguindo a correta, em ordem. 24 menos 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. 24 menos 12 dá 12. Então, nossa terceira opção seria a correta. Terceira opção, 20, 16, 14 e 12. Repare que está aqui embaixo também. Seguindo o mesmo processo, 2x mais 3x, ou seja, 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, 10, certo? 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 2, 6, dá 10. Repare que o 10, qual desses conjuntos tem um valor de 10? O primeiro. Então, seguindo, para que não é obrigado a seguir uma ordem numérica, não foi pedido isso. Então, dessas opções aqui, apenas o primeiro tem o 10. Seguindo, 2 vezes 4, 8, mais 3 vezes 4, 12. 8 mais 12, 20. Ó, temos o 20. 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 5, 15. 10 mais 15, 25. Estamos seguindo. 2 vezes 6, 12. Mais 3 vezes 6, 18. 12 mais 18, 30. Então, nossa primeira opção está toda correta. Nosso terceiro, dados os conjuntos a seguir, diga se é ou não uma função em A e em B. Então, eu dei aqui o conjunto A, o conjunto de partida, conjunto B, conjunto de chegada e a função. Vocês vão utilizar essa função com o conjunto de chegada para ver se encontra todos os elementos do conjunto de partida. Ou seja, no conjunto de partida para ver se encontra todos os elementos no conjunto de chegada. Se eu pegar, por exemplo, aqui, utilizando a função, se eu pegar esse elemento 2, colocar no lugar do x, fazer a função, eu vou encontrar algum desses elementos. A mesma coisa com 3 e com 4. Se encontrar todos os elementos do conjunto B, então a resposta é sim. Se não, a resposta é não. Se não encontrar, se faltar um elemento. Repare que aqui já deu um okzinho aqui, ó, um Vzinho, e a pontuação aqui, ó, de 5.
Então, basicamente a resposta é sim, porque duas, ou seja, 3x mais 8. Se eu substituir o x pelo 2, 3 vezes 2, 6, mais 8, 14. A mesma coisa com 3. 3 vezes 3, 9, mais 8, 17. 3 vezes 4, 12, mais 8, 20. Então, sim, é uma função. Nesse segundo caso aqui, ó, já está dizendo que não é a função, onde você marcou, mas a resposta correta é sim, também é uma função. Ou seja, 2 vezes no lugar do 7, 14. Com mais 7, 21. Se eu pegar o 6, 2 vezes 6, 12. Com mais 7, 19. 4, 2 vezes 4, 8. Com mais 7, o 15. Então, repare que, como foi na explicação de noção de função por meio de conjunto, o conjunto de partida, todos eles têm que ter pelo menos um associado, ou seja, um valor dependente. Não pode ter dois, não pode faltar no conjunto de partida. Lembre daquele vídeo anteriorzinho quando foi explicado isso. No conjunto de chegada, não importa que estejam elementos passando, o que importa é no conjunto de partida. Todos eles tenham um valor associado no conjunto de chegada. Apenas um, não faltando. Então, sim, é uma função. Nesse penúltimo aqui, também sim é uma função. Você acertou. A mesma coisa. Se eu substituir o 0, 5 vezes 0 dá 0. Sobrou o que? Menos 2. Temos aqui o valor de menos 2. 5 vezes, agora pegar 1. 5 vezes 1, 5. Menos 2, 3. Certo? 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Então, ok. E nesse último aqui, também era função. Se eu pegar 100 menos 3x, se eu pegar o 10, 100 menos 3 vezes 10, 30. 100 menos 30, 70. Ó, temos o 70 aqui. Se eu pegar o 20, 100 menos 3 vezes 20. 3 vezes 20 dá 60. 100 menos 60 dá 40. Se eu pegar o 30, 100 menos 3 vezes 30 dá 90. 100 menos 90 dá 10. Ó, então, sim, é uma função. Ok? Reparem que a pontuação, ela só acertou duas dessa de marcar, ou seja, essa pessoa só tirou 10 pontos, certo? Na nossa primeira avaliação, a gente vai passar agora para a nossa primeira avaliação, que é onde pegou mais para vocês, certo? Onde houve aqueles erros que, pelo fato de eu pedir algumas coisas para vocês fazerem, não fizeram. Deixa eu carregar aqui um pouco. Olha só. Aqui temos aqui, eu peguei um aleatório aqui, não vi nem quem foi. Apresente os elementos de cada conjunto entre chaves e separados por vírgula. Pronto. Tá pedindo aqui, ó. Os elementos de cada conjunto entre chaves e separados por vírgula. E embaixo tá, escreva os elementos em ordem alfabética ou numérica. Além de colocar entre chaves separadas por vírgula, colocar em ordem alfabética ou numérica, certo?
Aqui temos conjuntos dos números primos menor que 10. Quais seriam? A resposta correta seria 2, 3, 5 e 7. Repare que eu coloquei aqui duas respostas. Ou seja, qual a diferença delas aqui? Se você for olhar, é o espaçamento. Vou passar aqui para vocês o modo correto de fazer um espaçamento, certo? Entre chaves separadas por vírgula. É porque a gente vamos continuar com algumas questões que envolvem esse assunto. Então, separados por vírgula, acontece o seguinte, ó, chaves. O espaçamento acontece o seguinte: quando você abre as chaves, ali mesmo você já coloca o primeiro elemento. Pronto, sem nenhum espaçamento aqui, ó, entre a chave e o elemento. Nada de espaçamento. Aqui vem a vírgula junto do elemento e em seguida que vem o espaçamento, para depois você colocar o próximo elemento. Aí vírgula, espaço, vírgula, elemento, vírgula, espaço e elemento. E em seguida você fecha chaves, certo? Repare onde fica os espaçamentos, ó, e onde fica a vírgula. A vírgula que vem depois do elemento vem sempre colada ao elemento, seja o número ou a palavra, certo? Aí depois da vírgula que você coloca o espaço. Ó, depois da vírgula, espaço. Depois da vírgula, espaço. Depois da vírgula, espaço. E depois do último elemento, não se coloca espaço e fecha as chaves, certo? O que aconteceu aqui no erro dessa pessoa foi que não colocou as chaves, errou o primeiro elemento, não colocou vírgula e errou mais dois elementos que faltou, tanto o 2 como o 5, certo? Aqui também aconteceu a mesma coisa. Múltiplos positivos de 7 menor que 50, quais são os 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. O que eu quero passar para vocês é o seguinte: esses erros com espaçamento que aconteceu em alguns casos, que estou vendo que não tem aqui em primeiro caso não tem, mas em muitos aconteceu de ter esse erro. Esse erro foi corrigido, como eu falei antes. Eu passei uma limpa em todos, corrigi novamente aqui. Não passei a pontuação para o caderno. Aqui estava, ou seja, que vocês receberam por e-mail, certo? Eu corrigi aqui porque foi erro de espaçamento. Então isso não inclui no erro matemático, certo? Mas erros que foi pedido aqui, como ordem e colocar entre chaves separadas por vírgula, não tenho como corrigir, certo? Aqui, ó, divisores positivos de 40. Só é 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Aqui colocou 5, então tá errado, certo? Pronto, aqui um exemplo. Além de não colocar as chaves, não separar os elementos por vírgula, colocou foi uma letra E para separar, o que está totalmente errado. Além disso, não colocou em ordem, como foi pedido, certo? Foi pedido para colocar em ordem, seria o que? Audição primeiro, aí vírgula, espaço, olfato, vírgula, espaço, paladar, vírgula, espaço, tato, que não tem aqui também, faltou, e vírgula, espaço, visão, como o último elemento. Aqui, conjuntos das cores da bandeira do Brasil, também faltou chaves, também faltou vírgula e também faltou elemento. Amarelo, azul, branco e verde. E aqui não está em ordem, também está faltando quase tudo, né? Nesse segundo pede-se o que? Responda V para verdadeiro e F para falso, com letras maiúsculas, certo? Não utilize símbolo, apenas uma das letras. Desculpa aí, pessoal. O que foi colocado aqui?
ao invés de V ou F, colocou a palavra sim, o que não foi pedido. Então, por isso que o sistema considerou errado. E que também vou considerar errado, porque não foi o que eu pedi. Eu pedi para responder V ou F com letras maiúsculas. Não utilizar símbolo, apenas uma das letras maiúsculas. Eu ainda coloquei aqui, ó, um V com resposta correta maiúscula e um V minúsculo, para considerar também, apesar de eu ter pedido maiúsculo, mas para recompensar. Mesmo assim não fizeram, ó. Colocaram aqui, ó, várias. Todo conjunto unitário possui mais de um elemento. A resposta é várias? Não. A resposta é falsa. Não é verdadeira, então é falsa. Aqui é a mesma coisa. Só era para dizer se era verdadeiro ou falso. Colocaram foi um número 6. Só era para colocar V ou F. Aqui colocaram já uma letra N. Não estou pedindo N. Eu estou pedindo V ou F. Vamos lá. Nossos últimos. Descreva o conjunto entre chaves separados por vírgula. A mesma coisa do nosso primeiro questão lá. Responda em ordem numérica do menor para o maior. Então, como ficou aqui? Um número natural ímpar menor que 10. Só tem o 9? Não. Tem o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Além de colocar apenas um elemento, não colocou entre chaves e separados por vírgula. Olha, a resposta é correta. Eu coloquei duas porque uma eu coloquei com o espaçamento certo e outra eu coloquei sem nenhum espaçamento. Mas não fez de nenhum dos dois jeitos. Negativo maior que menos 4. Ou que menos 5. Então é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Não colocou entre chaves. Não colocou separado por vírgula e faltou elemento. Número par maior que 5 e menor que 16. Maior que 5. O 10 até seria maior que 5 e menor que 16. E o 15 também. Só que o 15 também não é par. Seria 6, 8, 10, 12, 14. Ou seja, tem que colocar todos os elementos. Certo? Então, reparem que não acertou nenhuma das respostas. Certo? Na nossa segunda avaliação, vamos passar para a nossa segunda avaliação. Deixa eu abrir um pouco aqui. Nessa nossa segunda avaliação, deixa eu abrir um pouco. O sistema está travando, isso acontece. Pronto. Vamos lá, olha só. Determine a qual conjunto pertence os números que constam a seguir. Marquem em apenas uma das opções, certo? Determinar qual conjunto, ou seja, qual conjunto numérico, não é isso? Constam a seguir. O valor de menos 3 pertence apenas ao conjunto dos números naturais, apenas ao conjunto dos números inteiros, apenas ao conjunto dos números racionais ou pertence ao conjunto dos números inteiros e racionais. Vamos lá.
aqui é sobre aquele assunto de conjuntos numéricos, certo? O que são conjuntos naturais? O que são conjuntos inteiros e conjuntos racionais? São as opções que temos aqui, certo? Conjuntos de números naturais são números positivos, ou seja, positivos e com zero também. Existem números naturais com zero, existe conjunto de números naturais sem o zero, mas são aqueles números inteiros que não são fracionados, mas que são positivos. Números inteiros são o que? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, não tem aquela vírgula, não tem 1,2, 1,5, 2,5, não, são inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, certo, são números naturais, ou seja, são todos eles positivos. E números inteiros, além deles ser positivos, eles são aqueles negativos, que é o caso aqui, ó, menos 3. Poderia ser menos 3, poderia ser 3 positivo. Então, ele também é um número inteiro. Então, repare que os números naturais, eles fazem parte dos números inteiros. Números inteiros não são só números negativos, são números positivos e negativos. Certo? Então, o 5, por exemplo, ele faz parte dos números naturais e faz parte dos números inteiros. Certo? Números racionais. Números racionais são o quê? São os números naturais, são os números inteiros, ou seja, são números positivos e negativos, e são os números fracionários, ou seja, em forma de fração ou em forma decimal, certo? Porque a forma decimal é a divisão daquela fração. Então, números racionais são números que não são inteiros, não tem aquela fração, ou seja, aqueles números decimais, certo? Então, o valor de menos 3, ele pertence a que conjunto? Ao conjunto dos números inteiros, porque ele é negativo, e ao conjunto dos números racionais. Números racionais, ele tem dentro dele todos os valores naturais e inteiros. Certo? Pronto, o valor de menos 50,82. A que conjunto pertence? Repare que ele é negativo, só que ele é negativo, mas é fracionário. Por ele ser fracionário, por ele ser um número decimal, ele é considerado apenas conjunto dos números racionais. Ó, nossa terceira opção. Se ele fosse apenas, não tivesse essa vírgula, por exemplo, aí seria inteiro e racionais. Mas por ele ter a vírgula, ele é apenas racional. Dessas opções que temos aqui: naturais, inteiros e racionais. O 8, positivo, ele pertence ao conjunto dos números naturais, pertence ao conjunto dos números inteiros e racionais. Ou seja, ele pertence a todos os tipos de conjuntos que temos nas opções. Não apenas ao conjunto naturais, não apenas ao inteiro e não apenas ao racionais. Certo? 1/2, ou seja, meio. A mesma coisa, pertence apenas ao conjunto dos números ou seja, números racionais. Desculpa. Apenas ao conjunto dos números racionais. Marque a resposta correta. Aqui vem a resposta correta. A sequência dos números naturais pode ser representada por, ou seja, os números naturais. Conjunto dos números naturais. Quais são eles? 1, 2, 3, 4, 5 e temos aqui a reticência. Certo? Resposta correta. Aqui seria inteiro, porque temos os números negativos. Aqui também seria inteiro, tem negativo e positivo. E aqui seria racionais. Utilizando a função 4
menos 8x. Encontre o conjunto de chegada a partir dos seguintes conjuntos de partida. Então vem aqui aí, basicamente aqui que eu já expliquei nas aulas anteriores, antes, ou seja, no começo do vídeo, certo? 4 menos 8 vezes 3, 4 menos 8 vezes 3, 32. 4 menos 32, ou 8 vezes 3, 24, no caso. 4 menos 8 vezes 3 dá 24, 4 menos 24 dá menos 20. Então, a segunda opção seria a verdadeira. Ó, menos 20, certo? Isso aqui eu já expliquei bastante para vocês. A mesma coisa. 0. 0 menos 8 vezes 0. 4 menos 8 vezes 0. 8 vezes 0 dá 0. Sobrou o que? 4 positivo. Temos aqui. Aí 4 menos 8 vezes menos 2. 8 vezes menos 2 dá mais 16. 4 mais 16 dá 20. Daria 20 positivo, menos 4, menos 36 e menos 52. A primeira opção seria a verdadeira. Repare que a resposta correta está aqui embaixo. Certo? Aqui temos outro conjunto. A resposta correta seria a terceira opção. Aqui a resposta correta seria a quarta opção. Certo? Vamos adiantando aqui o vídeo de correção. Aqui seria a mesma coisa, só que eu inverti os valores, ou seja, coloquei a função para você seguir os elementos. E aqui não tinha opção de resposta, ou seja, vocês que teriam que responder. Lembrando, tá pedindo aqui colocar os valores em questão, colocar entre chaves e separados por vírgula. Coloquei até um exemplo aqui de como colocar, ó. Chaves, elemento, vírgula, espaço. Elemento, vírgula, espaço. Elemento, vírgula, espaço. Certo? Aqui seria as opções de resposta. Um com espaçamento normal, outro com espaçamento recuado, sem espaçamento. Mas sempre coloquei duas opções. A resposta seria menos 1, 5, 11 e 17. Não entendi por que essa reticência. Olha. Resposta correta: menos 7, 1, 9 e 17. Resposta correta seria menos 4, 6, 16, 26. E a resposta correta no último seria menos 8, menos 12, menos 16 e menos 20. Certo? Pronto. Essas são as correções das nossas atividades que ficou pendente, certo? Da nossa primeira avaliação, segunda avaliação e uma avaliação anterior.